Bom, então estamos de volta com a nossa série A Vida Secreta da Idade Média, seguindo o capítulo das heresias. Agora a gente começa uma sequência de uns 5 subitens dentro do capítulo das heresias, que vai ser dedicado aos cátaros. Então começamos com esse intitulado A Heresia que Vem do Leste. A professora Percivaldi vai entrar em detalhes nessa questão dos cátaros, que de todas as heresias talvez tenha sido a que mais número de mortos e feridos acumulou. E, inclusive, algo comparado aos arianos. Não sei se vocês lembram no final do encontro passado, quem não lembra está aí em cima, logo no final do item anterior, falando de uma epígrafe que está no Palácio della Ragione, o Palácio da Razão em Milão, dizendo: queimou como devia os cátaros, ou seja, aquele ódio, né, aquela coisa lancinante contra o quem pensa diferente. E aí a professora faz uma incursão sobre a vida dos cátaros e diz: a propósito dos cátaros, antes de ouvir o que pregavam, né, que é matéria por si só extremamente interessante, aqueles que se diziam efetivamente cristãos, mas eram contra a missa, contra os sacramentos. Não, né? Então, antes da gente aprofundar, vamos colocar isso historicamente, chegando ao leste europeu, mais precisamente explicar ela na área dos Balcãs, onde numa época imprecisa, mas ainda assim antes do ano 1000, portanto, na alta Idade Média, floresceu uma seita com muitas semelhanças com as teorias pregadas séculos antes pelos seguidores de Mani. A coincidência não era mero acaso, diz ela. Com o passar do tempo, vários imperadores bizantinos tinham transferido para os territórios que hoje pertencem à Bulgária e à Macedônia grupos de populações que antes habitavam a Ásia Menor. E muito provavelmente, junto com as pessoas, ali encontraram terreno fértil também as ideias. O ideólogo dessa gente, certo Bogomil, talvez um padre, defendia que Deus tivera 2 filhos, Miguel e Satanael, que para os judeus era um anjo que contava a Deus os pecados da humanidade. Então sublinha lá, né? A propósito dos cátaros, pula aí, mania, bota assim: floresceu uma seita com muitas semelhanças com as teorias pregadas séculos antes pelos seguidores de Mani. A coincidência não era mero acaso. E aí pega: o ideólogo dessa gente, talvez um padre, defendia que Deus tivera 2 filhos, que para os judeus eram um anjo, tal, humanidade. Esse último, Satanael, era o primogênito, mas se rebelou plasmando os seres humanos da matéria. Agindo dessa forma, condenou-os a serem escravos da própria matéria e, portanto, do mal, até a redenção operada pelo irmão Miguel, que se encarnaria em Cristo para derrotá-lo. Uma vez cumprida a missão, Satanael foi privado da parte final de seu nome, o sufixo El, que indicava sua proximidade com Deus, e então lançado aos infernos. A história é muito parecida com uma que a gente já conhece. Na verdade, essa daqui é a origem da que nós conhecemos. Por causa de sua visão de mundo marcada por um rígido dualismo, os bogomilos praticavam a ascese, rejeitavam o sacramento da Eucaristia e destruíam imagens sacras, considerando o desejo de representar Deus como uma profanação. Sublinha essa: por causa de sua visão do mundo marcada por um rígido dualismo, os bogomilos praticavam a ascese, rejeitavam o sacramento da Eucaristia e destruíam imagens sacras. Para se tornar um fiel, bastava uma simples cerimônia de iniciação. Ao aspirante adepto era antes colocado sobre a cabeça o Evangelho de João. Lembrem sempre que o Evangelho de João, dos 4 canônicos, Marcos, Mateus, Lucas e João, o de João é o mais místico. Portanto, se eu coloco João na cabeça, depois de um período de retiro espiritual, novamente Evangelho na cabeça, e aí o batismo
ministrado não com água, porque a água é satânica para esses bogomilos, mas sim com a invocação do Espírito Santo. E desse momento em diante, ele deveria se dedicar ao ascetismo e renunciar a qualquer contato com a carne, em sentido literal e amplo. Em outras palavras, não podia comer carne nem manter relações sexuais. Né? Há até aqueles que levavam isso ao extremo e evitavam, inclusive, tocar em outras pessoas, contato com a carne. Os bogomilos não tinham uma igreja estruturada, né? Nem mesmo reconheciam como legítima a organização eclesiástica ortodoxa. Sublinha esse aí. Os bogomilos não tinham uma igreja estruturada, nem mesmo reconheciam como legítima a organização eclesiástica ortodoxa. Aos teólogos de então, mas sobretudo aos soberanos, não deve ter passado desapercebido o teor subversivo desse grupo, dado que o imperador bizantino, Aleixo I Comeno, é um dos grandes daquela dinastia dos Comenos, que governou Bizâncio, capturou e mandou executar Basílio, que era um líder carismático dessa rapaziada. Mesmo sem o líder, a seita proliferou nos Balcãs, onde, ajudada pela retomada dos fluxos comerciais e pelos encontros e desencontros entre Oriente e Ocidente durante as Cruzadas, voltou a exercitar sua influência, transmitindo a outros a sua visão de mundo. E os primeiros a recebê-las foram os cátaros. Então vamos pegar esse trechinho final aí. A seita proliferou nos Balcãs, onde, ajudada pela retomada dos fluxos comerciais e pelos encontros e desencontros do Oriente e do Ocidente durante as Cruzadas, voltou a exercitar sua influência, transmitindo a outros a sua visão de mundo. Os primeiros a receber foram os cátaros. Ou seja, em outras palavras, nós podemos considerar esses bogomilos como sendo os descendentes, ou melhor, os ascendentes dos cátaros. O bogomilismo, como alguns chegam a tratar, né? E há todo um vínculo que surge aqui em função dessa seita, que inicialmente era considerada dualista, e lembrem sempre, quando eu falo de dualismo, eu, em última instância, volto ao mais deísmo persa, né, do atual Irã, e também fico com um vínculo com o gnosticismo. Há um vínculo com o gnosticismo porque a natureza gnóstica, ela é uma natureza amplamente vinculada ao ideário dual, essa ideia dualista. Né? Só que é engraçado se você considerar a linha do tempo histórica, porque esses bogomilos, eles vão sobreviver aos cátaros em mais de 50 anos, pasmem. Né? Então há uma curiosidade aqui em relação a esses bogomilos, porque eles vão ser inicialmente perseguidos como hereges pela igreja, né? Pelos invasores, inclusive otomanos da Europa, e acabam sendo expulsos da terra dele, levados aí até as proximidades do mar na Dalmácia, e parece que no século XV eles foram apagados. Só que, para vocês terem uma noção, há um registro que vai surgir no ano de 1699 de um teólogo alemão que vai escrever um livro chamado Igrejas Objetivas e a História dos Hereges, enfocado na chamada teologia do coração, identificando o que ele dá o nome de fraternidade bogomila, o amor adormecido, né? E fala da figura de Gottfried Arnold, ou Godofredo Arnoldo. O fato, para a gente entender o raciocínio que está por trás desses ascendentes dos cátaros, é que durante 5 séculos, entre 950 e 1480, os bogomilos vão pregar esses ensinamentos em grande parte da Europa, com uma doutrina que vai se expandir pelos Balcãs. E ele segue a toque de caixa na direção da Rússia e de Bizâncio e vai bater na Itália e na França, inclusive ao longo do Reno, até chegar em Colônia, na Alemanha, a cidade de Köln,
chega até a colônia na Alemanha. Na região da outrora Bósnia e Herzegovina, essa doutrina vai ganhar uma dimensão que ela chega a ser chamada, inclusive, por um curto período de tempo, de religião oficial do Estado. E durante mais de um século, esses bogomilos vão sobreviver aos cátaros. Quando o último cátaro morreu, ainda ali ia levar 100 anos para o último bogomilo morrer. E eles receberam muita influência. Então chega uma hora que eu tenho bogomilo influenciando cátaro e cátaro influenciando bogomilo, né? Vocês sabem que os cátaros se referiam aos bogomilos como nossos irmãos gnósticos mais velhos, né? E alguns chegam até a criar a tese, que eu vou dizer a vocês que não são todos que concordam, mas existe essa tese, de que do ponto de vista da espiritualidade, os bogomilos junto com os cátaros criaram a ponte da espiritualidade europeia. E essa nomenclatura que vocês estão vendo aí, ela se refere ao amado por Deus. Bogomilo, amado por Deus. E o que eles ensinavam, né? O mundo tem uma estrutura dupla, lembrem da dualidade dos cátaros, a dualidade gnóstica. Ele tinha uma atmosfera divina e uma outra atmosfera material que se refletia em cada ser humano. E como o mundo ele é igualmente duplo, o corpo também é duplo. E o corpo pertence à terra, mas a alma é divina. Isso sempre vai lembrar a verdadeira origem do homem. E o que o homem precisa fazer, segundo esses bogomilos? Ele precisa realizar a chamada fusão consciente desse estado de ser duplo. Ou seja, ele não pode ficar só na matéria e não pode ficar só no espírito. Ele tem que estar vinculado aos dois, retornar à sua natureza dupla e una. Como fazê-lo? Como chegar nesse lugar, nesse estatuto mental e espiritual? Ele tem que despertar o que os bogomilos chamam de semente de luz, centelha de um fogo que está adormecido na alma, que transforma o ser humano no diretor da própria vida. Existem análogos no cristianismo, por exemplo, disso? Olha, se não tenham dúvida. Por exemplo, o Espírito Santo é considerado a centelha de Deus dentro do homem, que orienta o homem no seu caminho. Então, quando o Espírito Santo orienta o caminho do cristão, é como se fosse essa centelha do fogo adormecido na alma do bogomilo, que é o princípio norteador da vida. Porque quando o cristão pede, seja feita a vossa vontade, ele não quer fazer o que ele gosta ou o que ele acha melhor. Ele quer deixar que o Deus manifeste nele a sua vontade através do Espírito Santo. Então, há análogos, e a gente vê que o que os bogomilos falam, apesar de parecer louco, no sentido de que não consideram os sacramentos e tal, assim como os cátaros, tem aí prenúncios de elementos que vão contaminar, sem dúvida nenhuma, a cristandade. Então, esse processo é um processo progressivo de purificação interior que vai se desenvolvendo e, com isso, o ser humano começa a neutralizar os vínculos que ele tem que prendem ele à terra. E essa origem divina do ser humano vai se manifestar cada vez mais claramente num processo de purificação interior, onde aquela pessoa sozinha vai saber neutralizar as amarras da vida sem precisar da interferência de terceiros. Não preciso de padre, não preciso de igreja, por isso que eles são contra. Porque é o homem quem tem que trabalhar a naturalização dos seus processos. Para ele retornar a essa origem, que é inclusive um elemento gnóstico muito forte, né, a ideia de retorno à origem, que o católico depois e o cristão em geral adota como o retorno ao pai, para retornar à sua origem, o homem bogomilo precisa aprender a agir de forma adequada em relação ao mal que está no mundo e, claro, o mal que está dentro dele. E vejam que esses bogomilos, eles não estão lutando contra o mal. Eles não resistem à força do mal. O que eles querem fazer é envolver o mal com amor para dissolver ele pouco a pouco. Lembra daquele provérbio que dizia que uma gota de amor transforma uma multidão, né? Um mar de pecados? É exatamente essa a imagem. É uma imagem bogomila. Eu dissolvo o mal envolvendo ele com amor, principalmente no meu interior. Agora,
Isso é uma simplificação, claro, aqui eu estou fazendo uma síntese muito incompleta desse pensamento do Bogomilo. Por volta de 1700, vai haver apenas uma única fonte disponível sobre os bogomilos. Era um livro chamado Panoplia Dogmática, ou A Armadura da Fé, que foi escrito por um monge bizantino de nome Eutimius Zigabenos, que era um teólogo da corte do imperador Aleixo I. O Aleixo I, as datas dele de governo é 1056 a 1118. Esse livro, Panoplia Dogmática, A Armadura da Fé, foi editado em Constantinopla no ano de 1111. E era esse livro que no século XVIII, na virada do 17 para o 18, o tal Gottfried Arnold, ou Arnoldo Godofredo Arnaldo, vai ter informações sobre os bogomilos. Já vejam aí, praticamente 700 anos depois. Né? E o Zigabenos, que escreveu o livro lá no século XII, no início do século XII, ele tinha recebido uma missão dada pelo imperador Aleixo I de Bizâncio, de identificar o nome de todos os hereges que estavam no Império Bizantino e reuniam todas essas informações dentro de um livro. Então, se você quiser pegar uma fonte antiga sobre heresia, eu vou buscar na internet Panoplia Dogmática, A Armadura da Fé, de Eutimios Zigabenos, esse teólogo da corte do Aleixo I, lá de Constantinopla. E o que vai acontecer nessa época? O bogomilismo vivia aqui uma grande expansão em Constantinopla, inclusive nos altos círculos do Império Bizantino. Claro que isso era de grande consternação para o imperador Aleixo I. Então, o que está escrito lá, só para a gente entender as fontes históricas que nós temos e também complementar o que a professora Percivaldi coloca. Diz lá os Zigabenos, abre aspas, Aleixo havia convidado Basílio para uma conversa sob o pretexto de querer converter-se à região bogomila. Durante muitos dias, Basílio expôs a Aleixo de maneira detalhada a essência do ensinamento bogomilo. Ao final, torna-se claro o jogo duplo do imperador. Oculto por trás de uma cortina preta, Eutimios Zigabenos faz um relatório de tudo o que havia sido dito por Basílio, obrigando-o a retratar-se e a converter-se à igreja ortodoxa. Ante a recusa do dirigente bogomilo, é levado à fogueira ao lado de seus companheiros. Fecha aspas. Então, até o ano de 1700, esse episódio da igreja permaneceu ali, digamos, oculto. E só vai vir à luz a partir do relato do imperador. Vejam que o Zigabenos, ele elogia a resolução do Aleixo de mandar tacar fogo no bogomilo e querer conservar a fé justa, a fé correta, a ortodoxia. Logo depois, Ana Comneno, a filha de Aleixo, vai escrever uma biografia onde ela louva o gênio do pai dela, que deu provas de que a crença dele, quando ele se livrou da religião ortodoxa, ele limpou a religião ortodoxa desses membros odiosos que não faziam jus ao nome. Agora, se vocês observarem, não há muita imparcialidade aqui no texto, né? Porque ele está dizendo que, com muita propriedade, queimou e, assim, concordando com a fogueira que foi apresentada a esses bogomilos. Né? E na cabeça dos bizantinos nessa época, essas igrejas que são vinculadas a seitas, elas são muralhas que estão destruindo a verdadeira igreja do coração. Né? E esse julgamento é mortal, porque ele simplesmente condena o bogomilo à fogueira. E há um pensamento que seria a base de uma formação cristã, dizem os bogomilos, que essa igreja, que é a igreja bizantina, ela é toda baseada em aparências e mentiras. Por isso que a gnose ganhava muita popularidade, porque a gnose buscava a verdade profunda que está subjacente na realidade objetiva. Então os bogomilos vão dizer, olha aqui, a gnosis é que é a verdadeira e plena realização do ser humano, porque nós conhecemos as questões divinas. Percebe?
Então vai haver essa perseguição sangrenta aos bogomilos, ao chefe deles, o Basílio, né, que acabam sendo considerados hereges, e, na verdade, eles são ali testemunhas vivas de uma história que está se desdobrando. E o clero, podemos chegar, inclusive, a afirmar que ele é que era o verdadeiro herege, porque os ortodoxos estavam instigando heresias a partir das hipocrisias de atitude que vinham acontecendo. Como no caso dos patarinos que conversamos no encontro anterior, onde os desmandes no interior da igreja estavam criando uma religião, perdão, uma igreja cada vez mais afastada da religião cristã. Então, a igreja era cristã só no nome, mas não era cristã nas suas práticas e nos seus efeitos. Então, isso é muito intenso, porque mostra que, inclusive, pessoas de altíssimo prestígio estavam vinculadas aos bogomilos naquele período em Constantinopla. Então, quando você elimina uma quantidade grande de pessoas botando na fogueira, e essas pessoas são membros do alto clero de Constantinopla, isso começa a chamar a atenção. Chama a atenção por quê? Porque mostra, como forma indiciária, os desmandos que está no coração da igreja, que se diz ortodoxa, mas na grande realidade não é. É adepta de práticas condenáveis e age de forma oposta àquilo que o primeiro homem aonde os pensamentos são inspirados divulgava, que é a figura de Jesus. Percebem? Então há aqui uma corruptela daquelas defesas morais, daqueles valores do espírito e da atitude reta que recomendava Jesus. E essa igreja, portanto, de acordo com essa análise e com esse raciocínio dos bogomilos, ela é que é a verdadeira herege. E os bogomilos, junto com seus irmãos, outros gnósticos, estão ali na defesa da verdade e do conhecimento. É nesse contexto, nesse cenário, que vão surgir os cátaros. Antes, é claro, da gente aprofundar ainda mais esse elemento dos bogomilos e falar dos cátaros propriamente, vamos ver se a gente já começa com uma primeira rodada, alguma pergunta, alguma colocação, implicação que a gente possa contribuir aqui nesse momento. Vamos então, né, já que a gente não vai ter uma contribuição agora, vamos aprofundar então a questão, até como maneira de estimular o nosso questionamento, nesse item seguinte, que é a pureza dos cátaros. Esse item primeiro, que é bem curtinho, né? São ali poucos parágrafos, onde ela fala do leste, esse item, ele apresenta então os ascendentes dos cátaros, os bogomilos. E mostra com toda a clareza que os bogomilos vão viver além, como se fosse aquela infelicidade de um pai que sepulta um filho, porque os cátaros nascem depois, são aniquilados antes dos bogomilos. Os bogomilos ainda têm cerca de um século de existência por causa da sua sobrevida em próprio Império Bizantino. Vamos então falar dos cátaros propriamente nesse item, a pureza dos cátaros. Não há pressa em falar dos cátaros, porque são vários subitens aprofundando a questão dos cátaros, o que também nos permite análises eventuais e pequenas digressões, claro, controladas, em cima do tema da gnose e do gnosticismo. Diz a professora Percivaldi aí, boni Christiani, bons cristãos, assim se definiam os cátaros. Algo que já choca de início, porque muitos falaram, nossa, o que eles não são cristãos, como é que pode? Vamos ver. Membros de uma das seitas mais numerosas e importantes da Idade Média em âmbito europeu e italiano, a história lançou um halo de mistério sobre eles e ainda hoje suas histórias inspiram sagas e romances. Até porque entre todos os, aspas, hereges, aspas, foram eles os perseguidos com maior acrimônia,
a tal ponto que a igreja chegou a desencadear uma verdadeira cruzada contra eles, concluída com um banho de sangue. Quem quiser escrever aí, a cruzada albigense. Nós vamos estudar ela, tem acho que 2 itens aqui para frente, a cruzada albigense, nós vamos estudá-la. Então, por que tanta obstinação? Né? O que a gente sublinha aqui? Bons cristãos, assim se definiam os cátaros, pode sublinhar, e aí eu ponho embaixo. Entre todos os hereges, foram eles os perseguidos com mais acrimônia, a tal ponto de desencadear uma verdadeira cruzada concluída com um banho de sangue. Vamos sublinhar isso aí, porque já mostra a relação de ódio que a igreja, principalmente a católica, tem a essa altura com os cátaros. Por que essa obstinação? Por que tanta obstinação? Certamente se tratava de uma heresia muito enraizada e nada moderada. Mas a sua culpa maior foi o zelo excessivo na busca da pureza e de uma nova espiritualidade distante das seduções do mundo e dos aparatos do poder, com os quais os cátaros não queriam ter contato algum. Sublinha isso, se der de vermelho, mas a sua culpa maior foi o zelo excessivo na busca da pureza e de uma nova espiritualidade. Se eu vivo numa igreja, desculpe o termo, podre, que é totalmente corrupta em sua cúpula, mas você está falando mal dos fiéis. Não. Eu falo daqueles que, em grande parte, comandam. Existiam dirigentes idôneos, de verdadeira sinceridade de propósito? Não tenham dúvida disso. Mas, em grande parte das instâncias superiores de manutenção e tomada do poder, era o festival da corrupção, da simonia, sabe? Aquela venda de indulgências e uma série de outras práticas consideradas de moralidade extremamente duvidosa e nada espiritualizadas. Eram homens da igreja metidos em assuntos que eram do mundo e não do espírito. Então, o que vai ser a gravidade maior? Cátaro é feio, Cátaro cospe em cristão. Nada, não tinha nada disso. O problema é o seguinte: você é católico, você é da igreja, então dá licença. Você precisa buscar cada vez mais a pureza. A pureza é a coisa mais importante. Precisamos de uma nova espiritualidade. Não se vincule às seduções do mundo, não se vincule aos aparatos do poder. Nós que estamos com o fogo do Espírito ardendo no coração, não queremos nos vincular com seduções do mundo e aparatos do poder. Esse que é o aspas pecado deles, é isso que os torna hereges. Está entendendo o porquê que ele e os bogomilos, na verdade, poderiam ser considerados menos hereges e os próprios ortodoxos os verdadeiros hereges? Porque eles é que estão seguindo mais à risca, não a doutrina, não, as recomendações da figura iniciática de todo esse movimento cristão, que é a figura de Jesus. Ora, mas Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Sim, Jesus, um judeu, profeta apocalíptico do século I, ok. Né? Historicamente é o que nós temos. Mas, o que ele falava criou uma religião. A religião foi criada a partir de seus ensinamentos. Não porque ele desenvolveu, mas a partir de seus ensinamentos. Só que tem que. Jesus falou: acolha os pobres, dê de comer aos pobres. Sede como as criancinhas. Acumulai tesouros no céu. E aí o camarada olhava aqui, a igreja está seguindo isso? Não. Jesus falou uma coisa, a igreja faz o contrário. Então nós precisamos exigir uma pureza. Era isso que os cátaros estavam fazendo. Percebe? Então o modelo cátaro de sociedade, segue a professora Percevaldi, era completamente diferente do que já estava difundido na Europa no século XII. Mesmo que eles também fossem filhos dessa sociedade.
Olha só o raciocínio que a professora vai fazer para vocês não dizerem que sou eu que estou falando isso sozinho. Vale lembrar que o problema da moralidade, não obstante as várias intervenções papais, ainda não estava resolvido. E eis que então surgem os cátaros, uma nova seita que fazia exatamente do pauperismo e do rigor moral as próprias palavras de ordem. Ora, o que vão fazer os franciscanos logo depois? Vão falar do pauperismo e do rigor moral como palavras de ordem. O tempo inteiro. Ah, mas isso daí é uma coisa inédita. Ninguém fazia isso dentro da igreja. Não tinha esse tipo de movimento. Como que não tinha? Todo o movimento dos cenobitas, todos os movimentos monásticos do século V eram movimentos de retorno. Quando uma figura como Simeão, o estilita, ia para o meio do deserto, subia no meio de uma torre e ficava vivendo lá em cima para fugir das questões mundanas, o que ele estava buscando? Um retorno àqueles ensinamentos do Cristo. E assim vai ser no século V, assim vai ser no século VI, no 7, no 8, no 9, no 10, em todos eles, vai sempre haver um movimento que vai dizer: olha, vocês estão fazendo pipi fora do pinico. Não pode. Está com muita bagunça, temos que arrumar a casa, porque o espírito está condenado com a podridão. Em vez de vocês envolverem o mal com o amor, vocês estão envolvendo o amor com o mal. E isso não é admissível. Não podemos aceitar. Aí diz ele na sequência: como as outras, mas com uma diferença. Ou seja, há uma similitude dos cátaros com os outros, mas com uma diferença. Colocava-se não dentro do sistema vigente, mas fora dele e sem qualquer possibilidade de contato. Aí é que pegou. Sublinha esse daí, vou botar o meu aqui de azul. Como as outras, mas com uma diferença. Os cátaros estavam se inserindo não dentro do sistema vigente, mas fora dele, e sem nenhuma possibilidade de contato. Ou seja, eles próprios se consideravam como excluídos. Não, porque como já estudamos, os excluídos, eles vivem à margem da sociedade. Eles não são excluídos, eles estão fora do sistema. Porque o excluído, ele está dentro do sistema, mas marginalmente. Ele vive na margem, a marginália. O cátaro está se nefregando para o sistema. Ele está vivendo fora desse sistema e não tem o menor interesse de contato. Por isso que eu dei o exemplo do Simeão estilita e vários outros estilitas do deserto que eram eremitas, que iam para o meio do deserto, subia numa torre e ficava lá para o resto da vida e não descia mais, sabe? Para poder evitar o contato com o mundo. Às vezes ia lá um gato pingado, dá um conselho, uma palavra: mestre, olá, dá uma palavra de fé. E aí ele recebia uma palavra e tal, mas ele não saía lá de cima. Percebe? Então a gente vê aqui um princípio dualístico gnóstico em movimento. Olha só onde que ela quer chegar. Como os bogomilos, que acabamos de falar, e os maniqueus, os cátaros acreditavam que o mundo fosse regido por um princípio dualístico. De um lado o bem, de outro o mal. O bem era o espírito, o mal, a carne. Então eu tenho que viver de acordo com a pureza originária, renunciando à carne e me distanciando dos prazeres terrenos para ganhar o conhecimento perfeito da verdade. Por quê? Porque se eu não me distanciar, tudo que eu conhecer não vai ser verdade, vai ser ilusão, porque está vinculado à carne e não está vinculado ao espírito. O nome com o qual são conhecidos, segundo várias fontes, deriva do grego katharos, isso é, puros, katharos, mas eles se definem sempre como boni Christiani, em latim. Os detratores, por sua vez, vão propor uma etimologia mais prosaica. Claro, vão querer enfiar a faca no cara. Chamarem eles de cátaros, de catos, ou gato, convencidos que adoravam o diabo sob o disfarce de um gato. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Um monte de gente queimou aí no fogo dizendo que era adorador de um gato preto, era filho do demônio, e por aí vai. Como é que é a estrutura?
modelo hierárquico. No mais alto estão os perfeitos, ou seja, quem já tinha alcançado o conhecimento de natureza gnóstica dual, e descendo eu tenho os adeptos progressivamente iniciados nesse mesmo conhecimento, numa rígida ascese, ou seja, numa rígida linha de subida, de ascensão, que estão tentando se libertarem dos prazeres terrenos para alcançar a perfeição do espírito. Ok? Então esse é o raciocínio que a gente tem que colocar aqui em mente. A ideia de chegar ao espírito de alguma forma. Então vejam vocês aí o que vai surgir nesse... Vamos sublinhar alguns detalhes aqui desse princípio. Lá no começo do parágrafo, como os bogomínios e os maniqueus, os cátaros acreditavam no mundo regido no princípio dualístico. Isso já é o suficiente, né? E aqui embaixo a gente pode colocar: a organização deles era estruturada segundo o modelo hierárquico. Esses dois raciocínios já resumem bem a fala. Para obtê-la, para obter o quê? A libertação dos prazeres terrenos, eles deviam renunciar a qualquer contato de natureza sexual e a qualquer alimento que tivesse alguma relação com a procriação. Nada de carne, nada de ovos, nada de queijo, nada de leite, nada que pudesse relacioná-los com o mundo terreno e assim, sujá-los com o pecado. Sublinha. Deviam renunciar a qualquer contato de natureza sexual e a qualquer alimento que tivesse alguma relação com a procriação. Então estamos entrando aos poucos nos preceitos cátaros. Em seu isolacionismo, explica a professora Percivaldi, os cátaros deram vida a uma verdadeira igreja alternativa à católica romana. Por quê? Porque tinham bispos, porque tinham organização hierárquica e territorial. Os cátaros, sublinha, deram vida a uma verdadeira igreja alternativa à católica romana com seus bispos e sua organização territorial. Aqui é que está o problema. Eles estão exigindo pureza demais, eles têm bispos mais puros, menos corruptos que os nossos, e isso quer dizer que eles são uma ameaça. Que se o pessoal começar a achar que pureza de espírito é melhor do que roubalheira na cúpula, a gente está lascado, porque eles vão querer tirar a gente do poder. Enquanto o povo está se enxergando na gente, ou a gente consegue mandar e desmandar e botar todo mundo com medo e pânico, aí está garantida a nossa festa católica romana. Eu faço a coisa caricata, mas essa meia-culpa é extremamente necessária. Haviam pessoas, principalmente fiéis, extremamente seguidores e firmes do pensamento originário crístico. Eu não digo nem cristão, eu digo crístico, né? Porque esse pensamento crístico é o pensamento que está no coração desse retorno a uma espiritualidade inicial. Mas, diferente da igreja tradicional, as igrejas cátaras não tinham bens e por isso não tinham nenhum peso político. Sublinha, as igrejas cátaras não possuíam bens e por isso não tinham peso político. Tá? Coloquei aí para vocês. Em torno dos boni homines, ou seja, dos bons homens, movia-se uma sociedade efervescente que se reconhecia na mensagem deles e, mesmo não fazendo parte da seita, se limitava a se solidarizar com ela, escolhendo como ponto de referência. É o caso da Languedoc, uma terra próspera de comércio onde quase todos os membros da aristocracia e a maior parte da sociedade importante, que era dona de terras, dona de riquezas, de dar inveja, principalmente ao rei da França, olha aí a nobreza, olha aí a burguesia, eram simpatizantes dos cátaros. Eita ferro! Então, sublinha esse. Donos de terra, riqueza, principalmente o rei da França, eram simpatizantes dos cátaros. Foi assim que se moveu todo o exército de barões contra os hereges de Albi. Foi assim que se moveu todo um exército de barões contra os hereges de Albi, capital dos cátaros, que com o apoio do Papa, a partir de 1208, colocou a ferro e fogo uma região inteira, reduzindo tudo a escombros fumegantes. E o saldo final foi um verdadeiro massacre, que é a chamada Cruzada Albigense. Estão vendo bem como é que a coisa se desenvolve? Então, é uma loucura isso que a gente está observando aqui,
E vocês agora estão entendendo sob a ótica do que a professora Percivaldi falou lá no começo. Lá no começo. Posso até voltar para mostrar para vocês lá no começo. Lá no princípio da introdução, o primeiro item, e a gente sublinhou bem destaque. Outro motivo de fundo doutrinal, lembra? Outro motivo de fundo doutrinal para que as heresias fossem consideradas um perigo é que elas poderiam ser potencialmente subversivas também e sobretudo para o Estado. Quer dizer, é perigo. Perigos por toda parte. É assim que a igreja está vendo esses cátaros. E quando eles começam a ser agradados e agraciados por quem está cheio de propriedade, cheio do dinheiro e cheio de posses, o que a gente acaba vendo é um desastre de proporções estratosféricas. Mata todo mundo, essa é a cruzada dos albigenses. Visto essa base toda, vê se a gente quer perguntar ou colocar alguma coisa nesse ponto. Vai lá. É uma colocação que está sendo feita sobre a região do Languedoc, que é a região da Aquitânia, que hoje é chamada de Nouvelle Aquitânia. E por ali, interessantemente, nós temos vários rios grandes, alguns importantes, que é o Rio Dordogne e o Rio Garonne. E dali que ficava, nós podemos observar o comércio, as rotas, até de entrada do Mar Báltico. Isso, inclusive, foi rota de guerra dos alemães que queriam passar por ali para chegar até o Atlântico, né? Passavam por ali. Tinham acesso ao Atlântico por essa passagem. E os cátaros, curiosamente, há umas igrejas nessa região, claro, ruínas, porque muitas foram destruídas, mas existem sítios que hoje são sítios arqueológicos que eram típicos dessa região do Languedoc, onde é possível se ver uma língua local preservada e ainda fundamentada, como a gente tem, por exemplo, uma visão, uma imagem, uma base extremamente forte, um jargão ali bastante peculiar, bastante próprio, e ficaram as ruínas, as imagens que tinham essas igrejas colegiais, que nunca foram autorizadas a se transformarem efetivamente em igrejas, mas eram locais onde eles se reuniam, se encontravam, e ali a gente via as catacumbas, várias catacumbas em que eles se reuniam. Então é uma região onde a gente encontra, interessantemente, falésias ao lado dos rios que desemboca. Como eles eram perseguidos, vários se escondiam, né? Moravam dentro das falésias, então viviam intocados, perseguidos. Então, como os cristãos contemporâneos têm um direcionamento, até indo na caminho da Turquia, é algo muito peculiar, porque preserva até os dias de hoje vários sítios arqueológicos e até na própria língua local demonstra a intensa força que preservava esse Languedoc, né? Preservado, vinculado aos cátaros. Então, há elementos que são preservados ali. Né? Então, muito interessante apenas essa ponderação que se quis fazer aqui no diante desse nosso estudo. Né? E não podemos esquecer também que nessa região, por exemplo, a Eleonor de Aquitânia era filha de um barão, ela era filha aquilo tudo, né? Passou depois para o rei da Inglaterra, quando casou, como dote, né? Na qualidade de dote. Então há um vínculo ali muito forte. Então a marca dos cátaros no Languedoc, ela é possível de ser vista até os dias de hoje em catacumbas e também nas escolas e nas igrejas colegiais que nunca tiveram permissão de serem igrejas de fato. Muitos ali viraram ruínas, mas na realidade ainda depois da destruição, né, que foi todo preservado, uma ou outra ainda se preservou melhor, mas é testemunho histórico da perseguição miserável que esses cátaros sofreram na região do Languedoc. Né? As catacumbas hoje, houve uma transformação, né? E
começou a aparecer ali por volta ali depois de Napoleão, né? No século XVIII, as perseguições aos cultos não católicos. Então houve ali algumas perseguições, mas aí Napoleão, quando ele chega e impõe fim a, a esses vínculos e impõe um laicismo, uma laicidade à França, aí é que há uma amenização da destruição desses lugares, desses sítios arqueológicos, mas até hoje eles chegam a ser desconsiderados por alguns segmentos dentro do cristianismo. Algumas são mais preservadas, né? Mas só uma pode ser encontrada para visitação, mas acabam transformando, né, no museu, mas é complicado, porque o acesso é difícil. Obviamente, eles faziam as falésias para evitar que tivessem acesso geral da população. Obviamente, eles queriam ficar ocultos, e eles se referem a isso como uma associação de País Basco, né? Porque na verdade ele estaria dentro da França, uma forma de dialeto, né? Teriam esse dialeto basco, ali quase na fronteira com a Espanha. Então é curioso da gente ver os remanescentes, alguns são ciganos, outros, enfim, que poderiam ter um vínculo com um dialeto próprio até os dias de hoje. Querendo associar essas bases francesas e a impressão que os cátaros deixaram na França, a gente pode enumerar aqui, além de Albi, que era efetivamente a capital deles, várias cidades dessa região do Languedoc-Roussillon, no sul da França, que eram extremamente representativas para o movimento, né? Principalmente as maiores onde eles estavam instalados, que era Montpellier, Albi, né, que era a capital, Narbonne, Carcassonne e Béziers. Né? Essas cidades foram centros, digamos, vitais ali desse movimento medieval, né, do catarismo e, pasmem, como vocês colocaram, até hoje algumas pessoas têm como meta de peregrinação religiosa e cultural essas cidades, para visitar ali castelo, catedral, fortaleza, museu, dentro do espírito da tradição cátara. Né? Então é algo que traz, de fato, muita informação e muita base para aqueles, não só para o turista em si, mas testemunhos de um passado que, de muitas formas, sobreviveu. É claro que a pergunta lógica que eu imagino que vocês possam eventualmente fazer seria: se mais à frente, quando o movimento do protestantismo, através do luteranismo e depois calvinismo, enfim, ganhou força, a igreja vai e tem um movimento de resposta para evitar a perda de fiéis, isso não aconteceu aqui, né? Porque, em outras palavras, se você raciocina que cada vez mais os cátaros e outros movimentos considerados hereges, mesmo com a alcunha de hereges, de proibidos, de perigosos, de cultuadores do demônio, como tentavam colocar, né, a imagem desses movimentos e seus adeptos, as pessoas ainda assim continuavam atrás e buscavam as suas lideranças e os seus pensamentos, a igreja, em vez de simplesmente sair matando todo mundo e tacando fogo em todo mundo, não tinha uma tentativa de resolver o problema criador da própria seita contestadora, né? Simplificando numa pergunta mais curta ainda, a igreja não fazia nada para melhorar a sua instituição, para evitar que heresias como essas questionadoras subversivas, entre aspas, surgissem? Ora, vários tentaram, né? Isso daí é preciso ser colocado até, digamos, como uma defesa, porque tem um lado da igreja que trabalhou, como eu mencionei, forte e intensamente para isso, né? O Inocêncio III, ele foi um dos que tentou moralizar a igreja. Vejam que é datado
de 30 de maio de 1203, olha aí, logo no inicinho, no despontar do século XIII, ele escreve ao arcebispo de Narbonne, no sul da França, que era considerado como escandaloso. Ele era alcunhado na região com o apelido de Cão Pelado. O cara era terrível, ele aprontava todas. E ele faz ali, o Papa, uma carta muito contundente dizendo, olha, ele não tem nem meias palavras. O Papa Inocêncio III diz a ele, o seu estilo de vida o torna maldito aos olhos de Deus. Sabe, não poupou. E o alto prelado da igreja nessa época, que era titular de uma das dioceses mais ricas da França, para vocês terem uma ideia, ele abandonou esse arcebispo de Narbonne, ele largou as funções que ele possuía ali como padre e vivia numa abadia maravilhosa. Depois vocês joguem aí no Google o nome, Monte Aragon. Ele vivia nessa abadia de Monte Aragão, ou Monte Aragon, onde ele estava de concubinato com a viúva do próprio irmão, com quem ele tinha tido 2 filhos. E você achando que caso com a cunhada era coisa contemporânea. Não era, não. Já no século XIII, em 1203. E isso de uma forma escancarada, na frente de todo mundo, sem se preocupar com o escândalo. Naquela época, vamos combinar que em 1203, eu falar escândalo eclesiástico é bem diferente do que escândalo eclesiástico, né, no século XXI. Mas percebam que boa parte do alto clero na época também vivia assim, à exceção de poucos bispos, poucos abades que de forma obstinada mantinham aquela fé nos votos proferidos. Né? Aquela velha história, não vou casar. Então vamos manter a palavra. Mas parecia que essa não era a regra. E as pessoas iam recebendo. Você vivia numa cidade dessa e fora dos muros de uma abadia, de um castelo desse, eu recebia notícias dos desmandos da igreja. Vários lugares da Europa pipocava aqui, movimento herético para cá, movimento herético para lá. Quase sempre o objetivo era o quê? Eu vou me mostrar aberto e vou me mostrar, né, aberto ao povo e a quem quer seguir a Deus, mas vou me mostrar contrário a esse Papa que bate palma para seus bispos vivendo em concubinato numa igreja que não admitia isso. Então, como foi falado, em lugares como Montpellier, sabe, cada pedra tem uma história. Tem a casa de São Roque, tem uma piscina de banho ritualístico judaico ali, uma mikvé, como era chamada no judaico. Tem uma catedral, né, pelo menos a fachada de uma catedral. E no medalhão, logo em cima ali, mostra o seguinte, olha aqui, ó, somos parte do caminho para Santiago de Compostela. E é nesse clima dessa região do Languedoc-Roussillon, vocês estavam falando aí, né, a Occitânia, é que vai se difundir essa igreja autônoma. A palavra que a gente define isso era uma igreja autônoma. Por quê? Porque tinha diocese. E ela se inspirava na antiga seita cristã do século II, que era o gnosticismo. Então, essa versão que a gente poderia dizer alternativa do cristianismo, diferente daquela de Paulo e dos evangelhos, ela sobreviveu onde? No Oriente. E no século X, ela volta para a Europa. E eles são aí realmente os cátaros, que se consideram como puros, que dão a mão para os gnósticos, por quê? Porque para eles Jesus nunca foi um homem verdadeiro de carne e osso, era um anjo. Jesus era uma criatura espiritual que veio para a Terra para ensinar para os homens o caminho da salvação. E esse mundo nosso aqui, de carne, é a criação do anjo malvado, Satanael, lembra? Que queria aprisionar as almas dentro de um fardo material que era cheio de vícios, cheio de pecado, que é o nosso corpo. E o Cristo, que é o mensageiro de Deus, não podia ter um corpo real. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Se ele não tinha pecado, ele era incorruptível, ele era inconspícuo, né? Que eram palavras que a gente ouvia lá de antanhos, né? A figura do inconspícuo, ou seja, daquele que não pode ser
percebido, daquele que não pode ser visto, incorruptível, esse Cristo, ele é efetivamente o mensageiro de Deus. E se ele é mensageiro de Deus, não é mensageiro do demônio, ele não pode ter corpo. Porque se ele tiver corpo, ele está vinculado a Satanás. Essa é a ideia. Então, quando Cristo estava na paixão, ele não sofreu e nem morreu. Eu não sei se vocês já ouviram falar, em alguns círculos nova era de espiritualidade, corre na miúda uma ideia de que quando Jesus estava na cruz, ele não estava sofrendo. Ele simulava um sofrimento apenas para apaziguar a fúria dos romanos que o mandaram crucificar. Mas, na grande realidade, ele já estava com o Pai e não teria sofrido absolutamente nada. Essa história, essa ideia ou preceito para alguns, tem total base no pensamento gnóstico e no pensamento dos cátaros. E os cátaros se reuniam em volta daqueles que estavam no topo, que eram os ascetas, os perfeitos, que procuravam viver segundo os ideais de pobreza evangélica, praticando ali castidade absoluta, longo jejum para mortificar a carne, e se dedicavam às prédicas, se dedicavam aos ensinamentos, ao aconselhamento espiritual dos fiéis. Então, quando um cátaro, só para a gente entender, ele queria se consagrar ao serviço de Deus, ele tinha votos muito rígidos, né? Que eles chamavam sinteticamente de consolamentum. O consolamentum era o único sacramento que eles reconheciam. Eles não praticavam o batismo, não praticavam a comunhão, não praticavam nenhum dos outros sacramentos, inclusive o matrimônio, porque faziam aquele voto, né, de celibato, né, não tinha contato com a carne. E a carne, ela é evitada por quê? Porque ela é o receptáculo de tudo quanto é mal. Então, procriar é considerado errado. Ter relação física e carnal é considerado errado. E o matrimônio, ele é a sede da relação sexual estável, portanto, tinha que ser proibido. É um conceito que criava muitos problemas, né, no âmbito social, porque mulheres e maridos ali abandonavam a família para entrar na comunidade dos cátaros, né? E já que a castidade absoluta era um empenho que poucas pessoas conseguiam manter na vida cotidiana, essas pessoas ficavam vivendo ali ligações provisórias e não oficiais, que a qualquer momento eles podiam romper para dar lugar a casais variados, né? Então, mais do que o casamento, eles se toleravam muito mais o concubinato e o amor livre, pasmem. A pessoa diz assim, nossa, mas então se os cátaros eram como o matrimônio, como é que vão nascer os catarinhos? Como é que vai vir neném para continuar a ser cátaro no futuro, né? Então, vejam, havia uma tolerância ao concubinato, havia uma tolerância ao amor livre, né? Mas, é claro, não era abertamente, porque era uma válvula de escape, né? Se abria ali para sair o gás. Outro grande problema que os cátaros criavam socialmente era a proibição absoluta deles de proferir juramento. Por quê? Porque se eu estou aqui no século XII e no século XIII, todo o sistema de poder é baseado em juramento de fidelidade. O bispo jura ao papa, o nobre jura ao soberano, o camponês jura ao barão de terras e assim vai. Então, juramentar, como nós tivemos outrora a ocasião de conversar quando falávamos de guildas, o juramento, ele significa o quê? A honra pessoal empenhada. Aquilo é constituído de um vínculo absoluto. É até difícil você falar isso no século XX, no século XXI, onde a palavra não vale nada, mas nessa época aqui, você falou, está falado. E realmente o credo dos cátaros, ele foi todo instrumentalizado por ambições de autonomia política. E isso era muito perigoso do ponto de vista político. Por quê? Porque muitos dos grandes feudatários do sul da França se aproveitaram do catarismo para se liberarem da obediência do rei Filipe II, Augusto. Os bispos, por exemplo, que queriam se livrar do Papa e ficarem autônomos, também falaram, sou cátaro, estou livre, amarras, corta a fitinha e sai correndo pelado. É mais ou menos o que acontecia. E o baixo clero, para seguir o exemplo dos bispos e dos líderes cátaros, isso prejudicava abertamente as igrejas católicas
Por quê? Porque não estavam pagando ao pároco regiamente. Ao que você se refere? Me refiro ao pagamento do dízimo. As igrejas não coletavam. Se não havia coleta, cadê a riqueza da igreja? Né? Então é muito interessante pensar nisso. Por quê? Essa libertação dos vínculos feudais, ela acabou sendo muito útil para apoderamento de testamento, bem de espólio, usando a desculpa do catarismo. Sabe? Eu vou lá e pego tudo que é seu, catarismo em você, e saio correndo com as suas coisas. Que isso? Acontecia demais. Era catarismo? Não, era oportunismo. Esse é que era o nome, é o verdadeiro ismo, oportunismo. Era gente, vamos lá, usar o termo, safada, que roubava as coisas dos outros. É um exercício de poder. E muitas vezes quem fazia isso era o próprio Estado. O Estado passando por cátaro para fugir das amarras da Igreja Católica. E dissidentes da Igreja Católica se passando por cátaros para fugir das amarras do Estado. E ficava essa brincadeira. Então o catarismo ele serviu muito. Por isso que ele teve uma certa vida até um determinado ponto. Só que vejam vocês, começam a acontecer outros vínculos feudais quebrados. Tipo o que, por exemplo? Olha, eu sou o senhor feudal. Eu estou casado aqui com esta venerável anciã que já tem 200 anos de idade e já não dá mais no couro, no populacho. O que ele fazia? Entrava para os cátaros e trocava a velha por uma nova. E quando ele ficava cansado da nova, trocava por outra. Aí quando alguém perguntava, o que é isso? Ele, catarismo. Você está entendendo como é que são os usos e abusos que aconteciam na história desse jeito? E havia uma certa inversão do que eles próprios estavam pregando e alguns acreditavam que aquelas regras mantinham o equilíbrio da sociedade, mas na grande realidade, vejam vocês, os cátaros originalmente exigiam um caminho de pureza, mas as pessoas se aproveitavam do catarismo para fazer coisas conspícuas, muito mais, né, concupiscência da carne, muito mais do que não sendo cátaros. E aí a igreja decide intervir, como se fosse aquela pedra sendo tacada do telhado de vidro. Né? Eu tenho telhado de vidro e estou tacando pedra, porque o que mais tinha corrupção era a igreja, e, no entanto, eles é que vão lá como detentores da moral e dos bons costumes e vamos atacar, sabe, os cátaros. Bispos oportunistas que tinham passado para o catarismo mudaram de doutrina, mas cadê? Não renunciaram às terras, não renunciaram ao poder, não renunciaram aos cavalos, não renunciaram aos castelos, não renunciaram a nenhuma das riquezas que estavam inerentes aos seus antigos status de bispos católicos. E aí a pergunta é, então eles são cátaros onde? Só no credo. Por quê? Porque livrava ele daquelas longas liturgias previstas pelo catolicismo, não precisava ficar visitando diocese, não precisava praticar cura de alma e tudo mais. E se um homem que era bispo passava a viver com uma mulher e tinha filhos com ela, como acontecia com o bispo de Narbonne, os cátaros encaravam tudo como se fosse, digamos, um mal menor. Melhor ele ser um cátaro que ainda não abdicou de tudo em absoluto do que ser um católico. Então estava acontecendo isso, a coisa do mal menor. A gente pode dizer que havia uma corrupção dentro do catarismo? Não exatamente, mas nós vamos conversar sobre isso adiante. O que havia eram conversões da boca para fora. Sabe? Algumas patologias obscuras, às vezes fanatismo, sim, mas o que havia ali, via de regra, era uma ideia de associar esses cátaros, tornando cada vez mais difícil para a Igreja Católica tolerar a existência deles, porque eles estavam perdendo as suas terras. A Igreja não quer saber se o bispo que se diz agora cátaro, ele realmente é cátaro no seu coração. O que interessa para ela é que ela está perdendo as suas terras,
está perdendo o seu poder. Então o Inocêncio III, furioso, vai dizer: vamos exterminar esses súcubos de Satanás. Essas são as palavras do Papa Inocêncio III. Vamos exterminar esses súcubos de Satanás. E o que ele fala para os cavaleiros nas cruzadas, que a gente vai estudar no próximo encontro? Ele vai dizer assim: meu amigo, minha amiga, se você é cavaleiro cruzado, pegue a sua couraça, pegue a sua espada, porque se você matar um cátaro, pegue todas as terras dele, não tem problema. Se apodere dos bens dele. Sabe? Então vai ser graças aos sucessivos massacres das comunidades cátaras que, por exemplo, o reino da França vai anexar a região da Ocitânia, que era independente. Ah, então é assim que a Ocitânia vira parte da França? Mas é claro. Você acha que foi o quê? Dando abraço no povo da Ocitânia? Claro que não. Foi lá, matou todo mundo e anexou a região. Tudo isso no contexto da Cruzada Albigense. Então, durante 20 anos, essa cruzada, que começa na cidade de Béziers, com 20 mil mortos, o famoso massacre de Béziers, vai tratar o sul da França a ferro, fogo e lâmina de espada. Sabe? Para vocês terem uma ideia, quem é que estava ali? Era um tal de Simão de Montfort, que era o barão da província da Ile-de-France. Ele que era o comandante. E apesar dos avanços dessas conquistas, olha, o catarismo resistiu. Eles estão lá firmes e fortes, resistindo. Em 1226, eles lançam uma segunda cruzada. Quem está no comando é o Luís VIII. E a Inquisição do lado dele, ó, arregaçando as mangas e se instalando lá em Toulouse, em diversos outros pontos da região, e fogueira, 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 e mata e pega a terra, e mata e pega a terra. Estão percebendo? Então, é o momento aqui dos interrogatórios sob tortura, das fogueiras ardentes. A igreja cátara de Montségur, por exemplo, caiu em 1244. Mas as pequenas comunidades não, foram sobrevivendo, porque a capilaridade dos cátaros era muito grande. E eles se refugiavam, como foi falado, em castelos e igrejas de acesso muito difícil. Algumas regiões aqui que eu tenho anotado, por exemplo, Quéribus, Perepertuze, Puiver, Puy-Lohan, todos eles construídos no topo das montanhas dos Pirineus. Então vai ser só em 1325 que o último líder dos cátaros conhecidos, o Guillaume Balibaste, foi queimado vivo em Villeroy-Termenes. Mais de um século para extermínio da religião cátara, para cumprir aquela palavra viperina do Papa Inocêncio III. Foi um extermínio? Foi um genocídio, né? Mas aqueles belíssimos castelos que sobreviveram. Hoje você visita e aí você escuta ao léu um passarinho cantando e coisa e tal, e parece que a história não foi tão sangrenta, porque aqueles rios de sangue já secaram. Mas, a bem da verdade, muito sangue jorrou aqui. Vocês viram só que no começo já jorrou 30 mil. 30 mil numa porrada só, no massacre de Béziers. Então é muito forte, muito intenso. Eu indico a vocês um estudo do professor Hilário Franco Júnior, que é professor aposentado já, na verdade, né? Professor emérito de História da USP, onde ele faz um estudo chamado Catarismo, uma manifestação utópica medieval. É o nome do artigo, Catarismo, uma manifestação utópica medieval. E ali ele faz um esclarecimento dizendo que, ainda que a historiografia atual negue que o catarismo tinha uma certa utopia social, ele faz um vínculo comparativo com o Thomas Morius, depois dessa leitura, mostrando que era um fenômeno sócio-religioso, muito mais do que uma heresia. Era um fenômeno sócio-religioso. Havia muita coisa vinculada ali nas imagéticas, nos aspectos gerais, né? Então, esse estudo do professor Hilário Franco Júnior fica a recomendação para você. Chama-se Catarismo, uma manifestação utópica medieval. Eu não tenho tempo de abordar esses aspectos, mas fica como dica aqui para quem tiver interesse. Vamos ver se a gente tem mais algumas bases aqui. Alguém ia falar? Pode falar, né?
Olha só, sobre o fato deles terem, né, o poder político e a relação com as propriedades. O que vai acontecer? Como eles tinham, né, inclusive até na própria palavra do professor Hilário, essa intenção utópica de viver uma sociedade fora da sociedade, eles não queriam viver à margem, eles queriam viver fora. É claro que os aspectos mundanos, por mais que fossem renegados, eles se faziam necessários. Eu tinha que ter uma igreja para congregar. E isso era feito através das doações e da entrega daqueles que eram nobres e burgueses que deixavam a sua fé católica e abraçavam o catarismo. E ao fazê-lo, esses bens, aspas, se tornavam não dos cátaros, mas de uma congregação cátara, entende? Então, eles próprios, na sua base pessoal, faziam um voto de pobreza, um voto de pauperismo, como a gente chama, mas eles tinham, enquanto instituições, eles tinham igrejas, eles tinham castelos, eles tinham propriedades, muito a semelhança, por exemplo, do que acontecia com os franciscanos. Eu gosto de fazer esse ponto de convergência com os franciscanos para a gente poder visualizar a analogia de que eles têm voto de pobreza, eles não têm nada, mas na verdade eles têm algumas propriedades, mas são propriedades de natureza coletiva. Ah, mas o mesmo acontecia com a Igreja Católica, ela tinha propriedade, mas as propriedades elas são da Igreja, da Santa Sé, tanto que você vê uma plaquinha escrito propriedade da Santa Sé. Ok, mas isso posteriormente se torna a via de regra. Na Idade Média, o bispo era cheio de propriedades, e as propriedades não eram da igreja, eram dele. Eram dele. Ele tinha cavalo, ele tinha gado, ele tinha, sabe, rebanhos. E no caso do catarismo, não. Só que tem que, nem sempre isso vai ser seguido à risca, porque vamos combinar, um bispo que vai se católico, que vai se converter ao catolicismo, ao catarismo, e que já tinha aqueles velhos hábitos de ser dono de terra e proprietário, já quase um senhor feudal, você acha que ele vai, a bem da mão, entregar tudo que é dele e depois ficar sem suas propriedades? Mas é claro que não, né? Então há aqui essa dicotomia, porque a um só tempo você vinha práticas iguais sendo feitas por motivações diferenciadas. Um que legitimamente queria favorecer o coletivo e outro que, na grande realidade, estava só fugindo das amarras da igreja e se vinculando a uma instituição ou a uma igreja alternativa que não encheu a paciência dele, ele podia fazer o que ele quisesse, ter o concubinato dele, desde que ele desse um acesso às terras, tinha uma igreja, construir ali na falésia ou fazer no canto do Pirineu, para poder as pessoas cultuarem e fazerem o seu único sacramento admitido, né? Então é muito interessante essa base que traz bem o que vocês estão falando. Não esqueçamos também do elemento ascético, né? O ascetismo é muito forte e intenso, então há uma ideia coletiva, a força, né? Por exemplo, até das vidas. Então eles precisavam, de uma certa forma, se protegerem, proteger as propriedades, a produção na região, por exemplo, do Languedoc, que basicamente eram equestres, né, vinculados aos animais. Então a gente vê uma necessidade de vínculo, de proteção. E é um movimento também vinculado a banqueiros. Alguns cavaleiros, os próprios templários, que também estavam atrelados, não eram excessivamente ligados à Igreja Católica, né, independente, mas acabavam se relacionando quando convinha. Né? Então você tem toda uma rede de renascimento comercial e urbano. A burguesia estava ali forte, se demonstrando em todos os seus aspectos e elementos. Né? É claro que todos aqueles que não seguissem essa base acabariam na fogueira e morreriam. Então, até hoje, a gente ainda vê alguns ecos e reverberações disso, sem sombra de dúvida. Quando fala, por exemplo, de exortações de massacrar, fazer o espólio, né, de pegar tudo dos cátaros, se eles tinham esse tipo de vida quase monástica, ascética, pobre, sem um bem, sem a necessidade, né, do bem, de ter aquilo como meta, não seria muito proveitoso pegar o que eles tinham, porque a princípio não seria tanto quanto
outros lugares teriam. Não seria um certo contrassenso? Inicialmente seria, sem dúvida, um contrassenso. Eu vou pegar coisas de alguém que faz voto de pobreza, só que vai chegar uma hora, que é exatamente o que nós deixamos sublinhado, que são as últimas falas aqui da professora Percivaldi. Vejam que ela diz, de um lado, nós sublinhamos, as igrejas não possuíam bens e por isso não tinham nenhum peso político, mas ela diz que em torno deles se movia a sociedade, que se via na mensagem dele. E mesmo não fazendo, acho até que eu vou sublinhar isso, vê aí, antes do final desse último parágrafo, um pouco antes do que eu sublinhei, antes da palavra Languedoc, eles falam assim: em torno dos boni homines movia-se uma sociedade efervescente que se reconhecia na mensagem e, mesmo não fazendo parte, limitava-se a solidarizar com ela, escolhendo-a como ponto de referência. Vou botar até uma corzinha aqui azul. E aí ele diz, é o caso do Languedoc, que era uma terra próspera de comércios, afinal o renascimento comercial e urbano, as rotas comerciais passavam pelo Languedoc. Quase todos os membros da aristocracia e a maior parte das pessoas ali que eram da sociedade, que tinha terra, que tinha igreja, que tinha riqueza, né? Que mais ricas até às vezes que o rei da França, eram simpatizantes desse cátaro. E foi aí que ele diz, olha, vamos acabar com eles. Por quê? Porque esses simpatizantes estão dando guarida. Eu sou um burguês e deixo você ficar aqui na minha terra. Eu ocupo aquele castelo ali no canto, eu ali sou aquele nobre, sou aquele antigo senhor feudal vinculado à Igreja Católica, agora eu estou vinculado aos cátaros. O cátaro vai lá pedir a bênção para ele? Não. O cátaro vai lá falar com ele? Não, nem ele quer falar com o cátaro, mas ele, qualquer coisa, se a Igreja Católica perguntar, ele diz assim, não, eu estou vinculado aos cátaros. Porque era conveniente para ele e conveniente para os cátaros. Iam ter terra, iam ter disponibilidade para agir, para habitar. E é claro que interessaria principalmente as localidades que fossem mais escondidas, né? Mas isso não impede, apesar dessa capilaridade que os cátaros atingiram de chegar até rincões da Europa nessa época, isso não impede que eles também estivessem presentes em grandes cidades. E foi aí, nessas grandes cidades, que a coisa começou a pegar fogo, como no caso de Albi, que era a capital deles, né? Como no caso de Béziers, que só de saída mataram 30 mil. Né? Então, assim, eles não estavam escondidos, estavam vivendo ali, até porque, vai dizer, havia uma tolerância? Não havia tolerância, mas também a reação, ela não era contínua. A igreja não ficava sistematicamente matando todos os cátaros. A igreja tinha rompantes de matar cátaros e de exortação a matar cátaros. Por isso que aí, inclusive, se deu o nome da Cruzada dos Albigenses. E nessas ocasiões, até antigos bispos da Igreja Católica já estavam vinculados ao movimento dos cátaros, mas não queriam abrir mão das suas terras. Os cátaros tinham problemas maiores do que um bispo que se dizia cátaro e não tinha essa sinceridade de propósito no coração, percebe? Então, na grande realidade, começou a acontecer de haver, aspas, uma riqueza, aspas, não dos cátaros, mas da comunidade dos cátaros, ou atrelada aos cátaros de forma da sociedade apoiadora ou da sociedade vinculante, sabe? Que se solidarizava a eles e usavam eles, né? Vê que ela usa, a professora que ela é muito sábia, olha a palavra que ela usa, escolhendo-a como ponto de referência. Então, esse povo, eles escolhiam os cátaros como ponto de referência. Até porque, vamos ser muito sinceros, se você tem muitíssimas terras e você tem riquezas de dar inveja ao rei, você está preocupado a atender aos interesses de quem? Ora, os seus, né? Os seus próprios. Então, eu vou escolher quem melhor me satisfaz, quem melhor me agrada e quem melhor está vinculado comigo. Era isso que acontecia aqui. Ah, mas a igreja é corrupta. A igreja é corrupta, a igreja tinha os outros, a igreja católica tinha os vínculos dela, os problemas dela, mas não havia, de forma nenhuma, um fomento, nada. Muito pelo contrário, eles iam lá, queriam que esses ricos pagassem, desse dinheiro, era dízimo, era um décimo das terras, pegava, era tributo, era imposto vinculado, às vezes, e quando não cobrava o Estado, a igreja cobrava, às vezes a igreja cobrava junto com o Estado, ou cobrava mais que o Estado. Olha umas loucuras que aconteciam em termos de sociedade medieval.
E aí, quando eu vejo uma oportunidade, Nossa Senhora, eu decreto até independência, se precisar, para proteger minhas terras e a minha riqueza de dar inveja, eu fazemos qualquer negócio. Era mais ou menos isso que foi acontecendo à medida em que o movimento cresceu. Chega uma hora que ele cresce tanto que incomoda num nível sufocante. A igreja vai dizer, ou eles ou eu. Então agora nós vamos por tudo ou nada. E é assim que eles mergulham de cabeça nessa cruzada que a professora chama de muita propriedade, de uma cruzada fratricida, que vai ser o que a gente vai ver no próximo tópico.